Boa noite. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então prepare-se. Essa vai ser uma jornada muito legal. Eu espero que você goste e compartilhe isso depois. Não deixe de acompanhar até o final. Fique, porque vai ser extremamente importante entender o que isso significa. Eu espero que você goste e que você curta mesmo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá então? Vamos começar pedindo ao Senhor que nos instrua aqui com o seu conhecimento. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a instrução venha de ti, que seu poder, que sua graça se manifeste poderosamente nessa noite e que nós entendamos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Mas antes eu quero começar cumprimentando você que está entrando aqui. Marisa, boa noite. Raíssa, boa noite. Olha só, a Célia está por aqui também, a Valéria. Eu quero te dizer que hoje você vai poder fazer perguntas, ok? Eu vou responder sobre esse tema, as perguntas que forem feitas. Hoje nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Boa noite, Pastor Rodrigo, King Coxinhas, que maravilha. Eu vi também o irmão Marcos, que vocês estejam aí crescendo no conhecimento, é a minha vontade. Rubem, boa noite. E convida todo mundo, manda na tua lista de transmissão, chama todo mundo. Olá, Andréia, paz, boa noite. Vamos começar então, pessoal. Depois você vai ter chance de fazer perguntas. Vai anotando aí conforme o que a gente for estudando. Legal? Então eu quero começar com você fazendo a leitura do texto. Apocalipse capítulo 6. Vamos ler então? Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco. Agora vai melhorar. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5, terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Você está me ouvindo bem? Por favor, faça só um sinal aqui, dá um toque para mim. O áudio está bom, vocês estão ouvindo bem? Está chegando bem o áudio? Ok, então, só para fazer esse teste com vocês aí. Ok, já tem gente respondendo. Ótimo. Muito bem, então vamos começar. Nós estamos aqui falando sobre 4 cavalos, 4 cavaleiros. Eu quero enfatizar, você que está comigo aqui essa noite, que a ideia é ter um entendimento sobre essas 4 figuras.
O livro de Apocalipse é um livro simbólico, ele tem muita simbologia, mas é também um livro sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer. Um pequeno histórico aqui. No capítulo 3, 2 e 3 de Apocalipse, Jesus está falando com as igrejas. Está falando com as igrejas históricas, está falando com a igreja no tempo, a igreja no tempo profético, está falando com a igreja atual. Então, nós vemos que a palavra é dirigida a 7 igrejas. No capítulo 4, o apóstolo João, aquele que recebeu essa revelação, ele é chamado para o céu. Vem, que eu vou te mostrar algumas coisas. Venha e veja aqui, porque estas coisas já se passaram. Essa é a figura do arrebatamento. É a figura da igreja no céu. É a figura da igreja que já está na sala do trono. No capítulo 4, capítulo 5, nós estamos percebendo então o arrebatamento, a subida da igreja e a comemoração, a celebração da igreja, a reunião dos santos, a glorificação deste momento, a entrega dessa grande festa para aquele momento está sendo comentado aqui na Bíblia. O casamento, o encontro da noiva com o cordeiro, aquilo é maravilhoso. Mas o tema de hoje não é esse. O tema de hoje é sobre os 4 cavaleiros, os 4 cavalos. Muito bem, e aí vem o capítulo 6. O capítulo 6 inicia a tribulação. O capítulo 6 começa a falar sobre o período de sofrimento. Começa então o período em que Deus vai enviar o seu juízo sobre a terra, sobre a humanidade. Aqui nós estamos percebendo claramente o início do tratamento, do juízo de Deus com o homem. E isso começa pelo capítulo 6. A figura principal aqui é o primeiro cavalo, é o primeiro cavaleiro. E aí o texto diz: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro cavaleiro é o branco, é a figura do cavalo branco. O que é que nós pensamos quando pensamos na cor branca? A palavra de Deus, a Bíblia, ela também nos dá muitas direções sobre isso. O branco representa a paz, o branco representa a harmonia. Então, nós estamos aqui diante de uma figura que deveria ou poderia representar paz. Mas como nós vamos estudar aqui, você vai perceber que não é nada disso. É uma falsa paz. É apenas um pequeno tempo falando sobre paz. É exatamente sobre isso que eu quero falar. A grande questão sobre este cavalo, sobre este cavaleiro, é pensar e entender quem é esse cavaleiro. Quem é então essa figura? Muitos pensam que é Jesus, mas não é Jesus. Jesus não é esse cavaleiro branco. Jesus não é essa figura que está aqui em Apocalipse capítulo 6. Jesus não é o cavaleiro branco de Apocalipse 6, 1 e 2. Então quem é? Quem é essa figura? Então já entregando para você assim de mão beijada a parte principal, a cereja do bolo, aquilo que é mais importante e gostoso. O cavaleiro branco de Apocalipse 6, 1 e 2 é o anticristo. E eu quero mostrar isso para você aqui agora. Quando você começa a notar o que a Bíblia fala sobre todas as questões, você tem um texto de Mateus capítulo 24, que é referente também ao texto de Apocalipse 6. Você vai perceber que ele trata do mesmo assunto de Apocalipse 6 no seu começo. Então o texto diz assim, Apocalipse capítulo 24, verso 4 e 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Mateus 24 está falando neste trecho sobre os futuros enganos. Jesus estava falando para discípulos judeus. Jesus está falando para os seus discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus,
que eram judeus e perguntaram sobre a restauração de todas as coisas, a questão do templo, quando seria restaurado, ou seja, quando o reino de Deus viria aqui. Então Jesus responde: olha, vede que ninguém vos engane. Então, esse capítulo 24 de Mateus, muita gente também pensa que é ou está ligado à igreja, mas não está. Esse é para o judeu, é para o povo de Israel. Então Jesus está falando com seus discípulos judeus, isso significa que ele está falando sobre Israel e para Israel. Então, a grande questão aqui está relacionada com o engano. Vede que ninguém vos engane. É sobre o engano. A figura do cavalo, o cavaleiro branco, vem com um engano. Isso significa que muitas pessoas serão enganadas pelo anticristo. Muitos judeus acreditarão que o anticristo é o Messias. Muitos o seguirão pensando que ele é o Salvador de Israel. Muitos permanecerão no engano e vão experimentar tudo aquilo que está escrito por causa do engano. O anticristo vem com uma falsa paz. A Bíblia diz, em um texto que eu vou mostrar aqui para você, está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, se você quiser abrir, capítulo 5, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, nesse capítulo 5, nesse trecho, dizendo que não haverá por muito tempo a paz que o anticristo vai celebrar através de um acordo. Está escrito em Daniel, está escrito na profecia em todo o contexto profético sobre a vinda do anticristo, que ele vai celebrar e vai fazer isso acontecer. Ele será um líder político, ele vai celebrar um acordo de paz. Um acordo de paz que não necessariamente será celebrado por causa de uma guerra naquele momento, mas será uma celebração que trará uma semana de anos, ou seja, 7 anos de paz para e envolvendo Israel. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, temos agora um grande acordo de paz, agora Israel está seguro, agora Israel está em segurança, lembre-se, nós estamos falando sobre aquilo que está relacionado com Israel, porque cremos, conforme o que está escrito no livro de Apocalipse, que no capítulo 4, naquela cronologia, a igreja de Cristo, a igreja já está no céu. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Volta comigo, então, nós estamos analisando o cavalo branco. Verso 4 e 5 de Mateus 24, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Vede que ninguém vos engane. Então Jesus está dizendo: Israel, abre os seus olhos. Israel, preste atenção. Israel, ouça-me. Israel, estude as Escrituras. Israel, não seja enganado. Povo judeu, não seja enganado. Povo da aliança, preste bem atenção. Mateus 24 é para Israel. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Continuando. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esse texto, verso 6, está relacionado com o cavalo seguinte, o cavalo vermelho, que nós vamos falar daqui a pouco. Continuando a leitura. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse está falando do cavalo preto. Cavalo branco, cavalo vermelho e agora cavalo preto. Então Mateus 24, perceba, também descreve, junto com o Apocalipse, aquilo que está relacionado aos 4 cavalos, aos 4 cavaleiros.
fomes e terremotos em vários lugares. E aí o texto, verso 9, então sereis atribulados e vos matarão. Mateus 24, 9. Então Mateus 24 e Apocalipse 6 estão caminhando juntos na descrição do que está aguardando naquela semana, a semana da tribulação, naqueles 7 anos que estão por vir ainda. Continuando então, o cavalo branco. Nós vemos que é a simbologia de uma falsa paz, porque ele é branco, mas ele não vai trazer a paz perene, a paz contínua. Nós vemos que ele está com um arco na mão. Nós vemos que foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Em nenhum lugar na Bíblia você vê ou lê que Jesus tem um arco na mão. Em nenhum lugar na Bíblia Jesus está andando num cavalo com um arco, utilizando um arco ou flecha para fazer alguma coisa. Quando nós estudamos sobre Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus tem uma espada. Nós vemos que a descrição do Senhor é diferente. Olhos como chamas de fogo. Nós vemos que ele tem o nome escrito na sua coxa. Nós vemos que ele é o Rei dos Reis. Então, esse cavaleiro branco, que vem com uma falsa paz, que vem com um arco, que vem com uma coroa, que saiu vencendo e para vencer, tem uma outra significação. O que significa isso? Significa o seguinte: o anticristo é o cavaleiro branco. Ele carrega em si o espírito de engano. Olha João capítulo 5, verso 43. Jesus conversando com seus discípulos, disse o seguinte: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Olha como é forte isso. Olha como é forte Jesus falando: vocês vão receber outro em meu lugar. Então o anticristo virá sob essa forma, sob essa aparência de paz, um líder político mundial que terá um grande domínio, que terá uma grande influência, virá sob as asas de uma falsa e aparente paz, mas que não representa o Senhor, mas que não está ligado com aquilo que o Senhor vai fazer, com o que o Senhor quer entregar, e vai enganar a muitos. E Jesus disse isso em João capítulo 5, no verso 43. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É impressionante como Jesus já sabia que esse espírito de engano iria agir. Eu quero fortalecer a ideia do que eu falei aqui agora. Como é que nós sabemos que não é Jesus? Então, por que não é Jesus? Ok? Vamos lá. Primeiro, você viu como é que ele está mal acompanhado, esse cavaleiro branco? Caramba, ele vem com fome, ele vem com guerra, ele vem com morte. Não, Jesus não é essa pessoa. O segundo aspecto, Jesus é quem está abrindo os selos. Vamos voltar no capítulo 5 para você entender. Olha que interessante. Capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Olha a pergunta no céu. Olha que pergunta no céu. Quem é digno de abrir os livros e desatar os selos? Está escrito: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Que imagem, hein? Que imagem! Imagina só o que ele viu,
o Cordeiro, o Senhor Jesus. Ele é apresentado como leão, mas ele aparece como cordeiro e como tendo sido morto. Que visão! Que visão! E aí diz assim, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, ele tem a sabedoria, a onisciência, a onipresença sobre tudo. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, aleluia! E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, fica nítido que Jesus, o Cordeiro, tomou o livro das mãos do Senhor, do nosso Deus, do Pai, para desatar os selos. Então, por que o cavaleiro branco não é Jesus? Mais uma razão. Porque Jesus está abrindo os selos do livro, não está participando da ação dos selos do livro. É Ele quem está abrindo. Amém? Então, segunda razão, porque nós percebemos que não é Jesus o cavaleiro branco. Terceiro, os 7 selos são 7 julgamentos de Deus para a humanidade. Então, aqui nós percebemos que quando há cavalos envolvidos, sempre há julgamento. Aqui Jesus está prevendo, dizendo e executando um juízo. Porque chegou a hora de julgar a terra, chegou a hora de julgar o homem. Quarto motivo, o cavaleiro de Apocalipse 6, 1 e 2, versos 1 e 2, não é o mesmo de Apocalipse 19, 11. Essa aqui é ótima para mim e para você. Abre lá, Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. Isso aqui faz gosto da gente ler. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Agora sim, olha a diferença da descrição. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia! Os seus olhos, agora, são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Não é uma coroa, há muitos diademas. São sinais de realeza na cabeça desse cavaleiro. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora Jesus está bem acompanhado. Esse está bem acompanhado. Agora é ele. Antes não. Aqui ele diz, capítulo 6, o anticristo. Aqui é Jesus. Aqui é o nosso Senhor. Sai da sua boca uma espada afiada. Então ele tem uma espada. Ele não tem um arco, michuruco. Não é? Ele tem uma espada. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse sim é o nosso Senhor. Glória a Deus!
Glória a Deus! Ele sim, esse é um cavaleiro branco, que não é o de Apocalipse capítulo 6, esse é Jesus. A quinta diferença, ele tem, o cavaleiro de Apocalipse 6, ele tem um arco na mão. E olha que interessante, nem flecha tem, né? Tá fraco o negócio, quer dizer, é fraqueza, é pouco tempo. Jesus, em Apocalipse 19, tem uma espada. O Apocalipse 6 diz que esse cavaleiro tem uma coroa. Jesus tem vários diademas. Então, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, fica claro, fica muito claro que o cavaleiro não é o mesmo, ok? O cavaleiro de Apocalipse 6:1 não é o mesmo de 19, verso 11 e em diante. Então, 6, 1 e 2 é o anticristo. É o anticristo. Falsa paz, engano, mentira. E ele vai, então, por causa das suas ações, destravar as atitudes que nós vamos ler a partir de então. Uma outra questão que eu quero que você comece a pensar aí é que ele vem carregado de engano. Isso quer dizer o quê? Ele vem demonstrando ser bom. Ele vem aparentemente mostrando qualidades. Por quê? Porque o mundo vai estar cada vez mais, numa maneira clara que nós estamos vendo, geopoliticamente, necessitando de recursos, necessitando de paz, necessitando de alegria, necessitando de coisas boas. Esse homem vai interferir de uma maneira muito clara na política, na maneira de negociar e de comercializar, que vai atrair a atenção de muitas pessoas. Provavelmente através da ONU isso acontecerá. Uma unidade, uma união de todas as nações que querem uma mudança. Nós sabemos que os regimes políticos hoje que dominam a maioria das nações são aqueles de esquerda. Isso vai fazer e vai trazer uma união em torno desse assunto. Muito bem. Então nós estudamos agora o cavalo branco. Qual é o segundo cavalo? É o cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4. Diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E agora a gente tem aqui então a figura do cavalo vermelho, do cavaleiro vermelho. Irmãos, o que vai acontecer no início da tribulação já é algo muito sério, já é algo terrível. Para você ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, aproximadamente 40 milhões de pessoas morreram. E lá começou então o tempo em que as pessoas criaram os tanques de guerra, começaram as armas químicas, os aviões jogando bomba. Foi na Primeira Grande Guerra, chamada Primeira Grande Guerra. Foi feito o Tratado de Versalhes em 1919, porque eles estavam desesperados para encerrar com aquela questão de guerra. Eles não queriam mais que a humanidade tivesse uma guerra daquela magnitude. Então, a Alemanha foi humilhada, a Alemanha foi colocada para baixo nessa guerra, na Primeira Guerra, e esse também é um dos motivos pelo qual ela incitou a Segunda Guerra. Mas nós vemos que aproximadamente 40 milhões de pessoas foram mortas. A Segunda Grande Guerra, que foi de 39 a 45, ela dizimou aproximadamente 70 a 80 milhões de pessoas. A Revolução Russa, a Revolução Comunista, a Revolução dos países socialistas já matou mais de 100 milhões de pessoas. Agora, a Bíblia diz que o que vai acontecer nessa semana, nesses últimos 7 anos, nunca aconteceu na história da humanidade. A Bíblia diz que o que vai acontecer nunca aconteceu antes. Se nós estamos falando aqui de atrocidades, de coisas terríveis, isso aqui não é nem o aperitivo de o que vai acontecer na última semana que antecede a volta do nosso Senhor Jesus. Por isso não vale a pena para nós não usarmos aquilo que nós temos hoje.
a bondade do Senhor, a sua palavra, o Espírito Santo habitando em nós, para vivermos longe dele, para perdermos o rumo em termos de santificação, em termos de humildade, de arrependimento. Não vale a pena, porque o sofrimento será terrível. O sofrimento será terrível. Para você ter uma ideia, a bomba atômica matou em 2 cidades milhares de pessoas. Hoje nós temos bombas 20 mil vezes mais potentes do que aquela de 1945, que atingiu Hiroshima e Nagasaki. 20 mil vezes. Uma bomba de hidrogênio tem um poder extraordinariamente maior do que a bomba atômica daquela época. Isso é terrível, porque a gente não faz ideia do que significa um poder de guerra nos nossos dias, não é? Olha que interessante. Se você imaginar o que está acontecendo hoje em termos de pesquisas de armas, eu vou falar aqui para você alguma coisa que você pode ter notícia, não é? Estão sendo preparados super soldados para servir o anticristo. Isso está relacionado com armaduras de guerra, com exoesqueletos que fortalecem, que os soldados ficam mais fortes, que os soldados resistem a tiros, que os soldados resistem a quedas. Então, cada vez mais isso está sendo colocado em termos de tecnologia e de avanço militar. Armaduras específicas que tornam os soldados mais rápidos e mais fortes. Nós temos chips. Hoje já tem chips sendo colocados em pessoas e sendo testados que podem separar a emoção da razão. Para quê? Para que esses soldados matem, para que esses soldados firam as pessoas sem compaixão. Tudo para servir o anticristo. Nós estamos vendo pesquisas de aviões stealth, que são aviões invisíveis. Já há armaduras sendo feitas com o mesmo material, para que determinado tipo de iluminação os soldados não sejam perceptíveis. Porque eles receberão ordem de atacar, receberão ordem de invadir, receberão ordem de matar, e aí vão ter a emoção bloqueada e farão exatamente aquilo que foi ordenado. É como se nós tivéssemos robôs humanos. Isso está sendo criado cada vez mais crescente nos dias de hoje. Outra coisa, armas de destruição em massa. A bomba de... Eu errei aqui, não é 20 mil vezes, é 20 milhões de vezes o poderio multiplicado sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki. É a bomba de hidrogênio. 20 milhões de vezes. Você já pensou no poder de extermínio disso? Outra coisa, 5 tipos de armas que já estão desenvolvidas. Armas neurotóxicas, como o gás sarin. Elas atingem os neurônios e travam e matam as pessoas rapidamente. Tem o gás sarin. Pesquisa depois para você ver isso aí. Armas sufocantes. Um gás cloro. Ele, quando inalado, sufoca, trava o pulmão e a pessoa morre. Armas vesicantes. Cagem nos olhos e nas peles, na pele das pessoas. Incapacitam a pessoa de continuar andando, se movendo por causa da dor. Armas que têm agentes sanguíneos, são os cianetos. Na Segunda Guerra isso já foi desenvolvido. Podia ser um comprimido, alguma coisa que a pessoa tomava, começava a babar, você já deve ter visto isso em algum filme, e a pessoa morria rápido. Armas que têm toxinas, tiradas da mamona, das algas marinhas e de outras substâncias. Tudo isso para ser usado por conta dessa questão do cavalo vermelho, que vai trazer a guerra, que vai tirar a paz do mundo. Você está me entendendo aí? Você está prestando bastante atenção no que eu estou te dizendo? Olha como é forte isso. Olha como é realmente forte essa questão que nós estamos falando aqui hoje. Continua comigo aí. Olha só, o que mais? A guerra de robôs, a guerra de drones, que vão ao lugar que homens não vão, a nanotecnologia para inserir algo no corpo humano, as armas radioativas, bombas de nêutrons, né? Uma bomba termonuclear. A bomba de nêutron é uma bomba termonuclear que ataca as proteínas do corpo
Então tudo que tem vida morre. Não é só a destruição do impacto que hoje em dia está sendo colocado. Não, a bomba de nêutron para matar a proteína, desfalecer o corpo vivo, então animais, pessoas, enquanto a destruição vai avançando. Isso tudo nós estamos vendo durante a apresentação desse cavalo vermelho que vai retirar a paz do mundo. A guerra vai ser terrível. A guerra vai ser praticamente em toda a Terra. Tudo por causa disso. Tem também a bomba de pulso eletromagnético. Ela trava toda a tecnologia. Você deve ter visto também em algum filme. Você dá aquele explosão, aquele pulso e vai cair computador, vai cair internet, vai cair tudo. Fizeram iluminação, tudo. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, se houver um blackout nos Estados Unidos de 12 meses, 90% da população morre. Então isso está sendo tudo pesquisado, tudo programado. Por quê? Porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É dramático, é terrível, mas é o que está realmente esperando. E aí nós vamos para o terceiro cavalo, cavalo preto. Diz o texto, Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. Muito bem, esse é o cavalo preto, é o cavalo da fome. Isso quer dizer o quê? Fome extraordinária sobre toda a terra. É óbvio, como consequência da guerra, como consequência de todo tipo de guerra que foi lançada pelas nações, a fome é uma grande consequência. Nós temos vários motivos. Primeiro, a escassez de alimentos, não é? Aqui a medida que se refere o texto no original quer dizer aproximadamente 1 litro. Então, aquela medida que vai ser dada por 1 denário significa 1 dia de trabalho de um homem, essa pessoa vai receber 1 litro. Se falarmos de grão ou de farinha, isso seria possível para fazer um pão caseiro, para um homem comer 2 refeições, mas só o pão. Então, 1 dia de trabalho, material suficiente para fazer um pão, para ele comer um pouco no almoço e um pouco na janta. Imagine uma família, como é que ela vai conseguir sobreviver? Mas a Bíblia está falando sobre balança, então haverá também um racionamento. Além das guerras destruírem todo tipo de cultivo, destruírem os animais, a comida ficar escassa, haverá também racionamento. Essa é uma outra razão para a gente pensar nesse cavalo morte. Outra questão relacionada a isso está dizendo também sobre a inflação. Quando você tem guerra, quando você tem crise, você tem inflação. Quando um governo começa a emitir notas, emitir dinheiro, então o dinheiro vai perdendo seu valor, então você consegue comprar menos, cada vez menos você compra com o mesmo dinheiro. Então a inflação também é uma consequência das guerras, a perda do valor monetário, a perda da força da moeda do país. Ou seja, estamos vendo aqui efeitos dessas guerras que vão gerar fome. Uma outra possibilidade, o calor, a seca. Nós estamos vendo o clima do mundo mudando. Hoje a gente tem seca que gera incêndio, queimadas terríveis. Na Amazônia, nos Estados Unidos agora estava queimando. Mato Grosso, nosso, lindo aqui, também estava pegando fogo em vários lugares. Então nós vamos ver isso, falta de água, não é? Essas condições climáticas que são necessárias para a colheita, isso tudo perdendo, isso tudo modificando. Então, é efeito também do que está escrito sobre este cavaleiro preto. Outra coisa, creio também que uma das causas da fome vai ser a submissão ao anticristo. Nações que se submetam ao anticristo provavelmente vão receber maior quantidade de alimento ou de ração. Nações que sejam menos submissas
terão menos comida, porque ele vai governar tudo isso. Outra razão para a gente pensar em fome, não é? Então é bem importante a gente pensar nisso. Olha que interessante. A Rússia foi atacada neste último século por Hitler e antes tinha sido atacada por Napoleão. Sabe qual foi a estratégia para ganhar essas duas guerras, a de Napoleão e a com Hitler? Todos os governantes russos pensavam assim: quando o inimigo vier, nós vamos indo para a parte mais fria da nossa nação, lá para o interior e para cima, e quando a gente sai das cidades, quando a gente se afasta dos nossos locais, porque eles estão avançando, o inimigo está avançando, a gente queima tudo, a gente destrói tudo. Então os soldados de Napoleão e os soldados alemães morreram, porque chegavam nas cidades para invadir, não tinha mais ninguém, não tinha mais casa, não tinha comida, os campos tinham sido queimados, toda a colheita tinha sido feita ou destruída. Então eles morriam de fome e morriam de frio. O inverno russo matou milhares de soldados alemães. Foi um grande golpe contra Hitler nessa guerra de 45. Então, há várias maneiras de fazer a guerra, há várias maneiras de pensar em como vai acontecer a fome, como vai acontecer a necessidade, a escassez, não é? Então nós temos aí algumas dessas causas. E por fim, o último cavalo, que é o cavalo amarelo, que na maioria das traduções está escrito amarelo, mas no original, o grego, está escrito verde. É um cavalo verde. A palavra do grego é chloros. Então é bem interessante porque a tradução foi feita pensando o seguinte: não existe um cavalo verde. Fica muito difícil escrever algo que as pessoas não verão ou não têm. Então algumas versões trazem a palavra baio. É um cavalo mais amarelado, mas o original quer dizer chloros, quer dizer verde. Então esse quarto cavalo deveria ser chamado, pelo original, cavalo verde, mas ele é chamado cavalo amarelo. Muito bem. Isso quer dizer o quê? Morte. Isso quer dizer, como está escrito aqui, Apocalipse 6, 7 e 8 diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, ou verde, né, no original, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Muito bem. Há uma teoria que corre e é muito forte, né, dos estudiosos, que esse cavalo verde seria o Islã, representaria o islamismo. Porque quando você olha as bandeiras, quando você olha toda a marca do Islã, os países islâmicos, toda a bandeira tem verde. Então, há uma linha de estudo que pensa assim: o islamismo vai crescer tanto no mundo que vai ter e receber do anticristo autoridade, porque aqui está escrito, receberá autoridade sobre a quarta parte da terra. Hoje em dia, o islamismo está perto de 25% da população da terra. Eu fiz uma pesquisa e cheguei ao seguinte número. Em 2010, tá? Foi o que eu consegui achar mais simples assim e fácil. Mais de 1,6 bilhões de pessoas, ou cerca de 23,4% da população mundial, era muçulmana. Pela porcentagem do total da população de uma região que considera-se muçulmana. Então, 24,8% estão na Ásia e Oceania, 91,2% no Oriente Médio e Norte da África, 29,6% na África subsaariana, 6% na Europa e 0,6% na América. Então, quando você para pensar e imagina que isso era 2010, hoje nós estamos falando aí que, por exemplo, a Europa está próximo de 20% de uma população islâmica. É uma teoria, é uma linha de estudo que não é para se descartar. Então, esse cavalo verde seria, nessa linha de estudo, o islamismo, que receberia do anticristo autoridade para perseguir e matar.
Quando eles instituírem, se chegarem a isso, então andando nessa linha, eles instituiriam o califado, que seria como o papado católico, instituiriam a Sharia, que é a própria lei muçulmana para ser seguida nessas nações, onde eles tivessem domínio. Quem não obedecesse então a Sharia seria aqui matado. O texto fala sobre morte pela espada. É uma referência também a uma maneira de que muçulmanos radicais acabam matando, acabam destruindo a vida daqueles que são chamados de infiéis ou que não seguem o islamismo. Então, o cavalo amarelo, o cavalo verde, representa a morte. A morte desse período será tremenda, será terrível, não é? Seguindo essa linha de que pode ser a nação ou as nações muçulmanas recebendo a autoridade do anticristo, nós estaríamos aí numa situação que explicaria tanta morte e autoridade, né? Essa palavra recebeu autoridade para matar. Seria alguém que estaria contra um grupo de cristãos e de judeus que nós sabemos que vai sofrer grande perseguição. Uau! Cheguei então ao final da explicação e agora eu quero abrir para perguntas. Você que está comigo aí esse tempo todo, enquanto eu bebo uma água aqui, começa aí a me enviar a pergunta. O que você quer saber em cima deste texto? Não faz muito difícil não, tá bom? Ajuda aqui. Me diz aí se vocês gostaram dessa aula. Eu vou agora, uma vez por semana, colocar aqui uma live sobre um assunto e abrindo sempre para perguntas e respostas. Você que está comigo aqui, quer fazer alguma pergunta? Se tem alguma pergunta sobre o que você ouviu até agora, me diz aí. Olá, Milnenro, você entrou. Que maravilha. Que bom, gente. Muito bom que vocês estiveram aqui comigo. Olha aqui, tem uma pergunta. Vamos lá. E a igreja, no meio desses cavalos e cavaleiros, onde estará? A igreja, ela já subiu. Ela está lá no capítulo 4. Foi chamada pelo Senhor para o céu. Vem, porque essas coisas são passadas. Então a vida da igreja na terra já passou. O arrebatamento levou a igreja para o céu antes disso tudo acontecer. Então isso se passa após a subida da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem um box de perguntas, pastor, que exibe as perguntas. Aham. Muito bem. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Mais alguém? Mais alguma pergunta? E daqui a pouco eu vou encerrar. É para você ficar aí já para poder fazer a pergunta. Já estamos vivendo esses sinais? Os preços subindo, a fome e tal? Não, nós estamos vivendo dias ruins, mas não são ainda esses sinais. Apocalipse 6 ainda não começou. Nós não entramos nessa fase. O que nós estamos vivendo é fruto de realmente a maldade, a corrupção, a fraqueza de caráter, a falta de integridade do homem. Mas não estamos vivendo esses dias ainda não. Obrigado pela pergunta. O senhor crê que antes desse tempo iniciar haverá um avivamento no Brasil? Boa pergunta.
Eu creio que haverá um avivamento no Brasil, creio que haverá um avivamento no mundo, mas não será um avivamento daquele pá, aquele barulhão, aquela coisa grande, não. É um avivamento, como diz o pastor José Rodrigues, da chuva serôdia, ou seja, é aquela coisa em que haverá uma transformação pessoal, um avivamento de arrependimento, não um avivamento de estádios, um avivamento de grandes sinais. Não, eu creio sim num avivamento, mas um avivamento muito mais pessoal, interior, em que haverá uma busca por santidade, por arrependimento, por aproximação do Senhor. Ok? Os 144 mil selados serão responsáveis por conduzir as pessoas que ficaram até Cristo? Sim, 144 mil... Débora, obrigado pela sua pergunta. Fugi um pouquinho, mas eu vou responder. Os 144 mil serão judeus, 12 mil de cada 12 tribos, que irão pregar o evangelho do reino em todas as nações, ou até os confins da terra, para que as pessoas se convertam a Jesus durante a tribulação. Ok? Respondi as duas já de uma vez. Pastor, 19:15, esse versículo diz que Jesus pisará o lagar do vinho, do furor e a ira de Deus. Poderia explicar melhor esse versículo? Então, Jesus quando vem com os cavalos, com os cavaleiros, naquele momento, ele vai trazer juízo, julgamento. A volta de Jesus é uma grande guerra. Ele vai matar o anticristo, matar o falso profeta, lançá-los no lago de fogo. Então vai ser pancadaria, vai ser pancada a rodo. Então ele vai lançar um grande juízo na sua vinda. Ele coloca os pés lá no Monte das Oliveiras, a terra vai tremer, vai se fender o monte. Jesus vem guerrear, Jesus vem matar o anticristo, o falso profeta, lançá-los no lago de fogo. Então, e vai ter muita gente com eles, então vai ser guerra. Ok? É juízo. Neste momento é juízo. Aqui, ok. Mais perguntas? Ok. Ninguém mais? Tem uma lá em cima, pastor, da Josi Soares. Cadê? Quando vou saber quando começará? Pergunta de quem? Josi Soares. Josi Soares. Como vou saber quando começará? Minha querida Josi, eu espero que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Se Ele for, você vai ver isso do céu. Você não vai saber que isso começou, porque você não estará aqui na terra. Você terá a notícia no céu. Eu acredito que isso vai ser noticiado no céu para nós. Eu espero estar lá, tendo sido levado por Jesus no arrebatamento, ou se eu morrer antes, espero ter sido ressuscitado para isso e saber que isso está acontecendo lá do céu, ok? Quem ficar aqui na terra vai saber isso a partir do anticristo. Quando o anticristo fizer o acordo, quando o anticristo assinar o acordo de paz, todos esses pontos que eu ministrei hoje aqui serão desencadeados. Então, quem ficar viverá tudo isso que eu ensinei aqui a partir do momento da assinatura do acordo de paz, porque é onde começa a grande tribulação. Ah, pastor Rodrigo aqui, hein? Quem são os outros montados nos cavalos brancos com Jesus? Primeira resposta, somos nós, a igreja, que vem com o Senhor Jesus. Quando Jesus vier para acertar a conta, há a possibilidade de vir com ele para dar um sarrafo nos demônios? Sim, nós vamos vir juntos, sim. Nós vamos guerrear, sim. Não acredito que nós vamos guerrear com o demônio. Mas nós vamos guerrear com ele aqui, estabelecer o reino dele aqui, nós estaremos juntos com ele aqui, nós vamos governar com ele quando ele voltar, ok? Mais alguém? Tá todo mundo olhando só, né? Só apareceu os olhinhos aqui. Legal. Mais alguma pergunta? Olha que legal aqui, ó. E esses acordos de paz que estão sendo assinados, não valem de nada ainda, pastor? Não, valem sim. Valem e é interessante, eu acho que é adulto aqui. É interessante, minha irmã, pelo seguinte, tantos acordos de paz podem desagradar aqueles que não querem paz com Israel e provocar guerra. Olha que interessante.
Então o tiro pode sair pela culatra. Eu já estou vendo aí, eu acompanho alguns sites em Israel e sobre Israel, em que aqueles que são radicais não querem fazer acordos, não querem trocar terra por paz com os árabes, os muçulmanos, com aqueles que são ismaelitas, mas Israel deseja. Então eles têm cedido terra em troca de paz, em troca de visitar, em troca de comércio, em troca de abertura de espaço aéreo, mas isso mesmo, esses próprios acordos de paz podem levar ao estopim de uma guerra. Então isso é muito forte, o que está acontecendo é muito forte. Nós temos que ficar bastante atento. A própria paz que está sendo selada com esses acordos pode gerar guerra por conta daqueles que não concordam com ela. Lembrando que essa aula foi sobre os 4 cavaleiros, ok? Semana que vem nós vamos ter uma outra live, eu vou falar sobre outro assunto, tá bom? Vai ser sobre outro assunto específico. Fica ligado aí, acompanha, tá bom? Acompanha com a gente, chama os amigos, coloca a pilha nesse negócio aí, meu irmão, minha irmã, porque aí a gente vai divulgar e crescer nisso. Tem uma pergunta aqui. O acordo de paz que Israel fez recentemente com os árabes tem alguma conexão com o anticristo? Então, não é ainda visível qualquer conexão com o anticristo. Pode ser que isso já seja o prenúncio, né? A abertura, como eu disse. Isso pode suscitar conflitos que podem gerar depois um grande acordo de paz, ou isso pode ir levando cada vez mais a essa sensação de estamos em paz e de repente um grande problema. A verdade é que não há nenhum intermediário ainda, né? Não há um intermediário como o anticristo vai ser no nosso cenário hoje. Hoje ainda não. Está muito ainda direto com Israel, está muito direto ainda com a Liga dos Países Árabes, Estados Unidos está ali no meio, então ainda não tem um cenário para a gente dizer, olha, é uma ação já do anticristo, tem alguém ali que já está claro que é o anticristo. Não, ainda não dá. Mais alguma pergunta? Legal, maravilha. Eu pretendo salvar, eu vou salvar essa aula, vai ficar no IGTV e depois, não sei se é possível mandar até para o YouTube, né? Acho que dá. Dá, né? Mas aqui para salvar, aqui na hora de encerrar, tem como salvar, né? Para o IGTV, né? IGTV dá. Dá, né? Tá marcando 57 minutos, pessoal, eu acho que é 1 hora só, né? Essas lives costumam ser 1 hora. Então, eu quero agradecer a sua presença e dizer que nós vamos estar aqui a semana que vem para mais uma aula dessa. Vamos ver se foi aqui. O Matheus colocou uma pergunta. Eu vi que o Papa fez um acordo ou algo do tipo com os caras dos muçulmanos. Lançou a seguinte frase: existe um só Deus e todos levam a ele, né? Meio embaçado isso, muito embaçado, meu irmão, não é? Muito embaçado, é o ecumenismo, isso também é um sinal dos últimos dias, né? Essa junção e essa confusão de todo mundo junto e tal. Nós temos que acompanhar os acontecimentos, ficarmos ligados, né? Porque o tempo, o relógio está correndo, mas nossos olhos principais em Israel. Israel é o relógio do mundo escatológico. Gente, tá acabando aqui, espero que você tenha gostado. Eu quero contar com você sexta-feira que vem, em nome de Jesus, uma outra live. Multiplica isso daqui, avança, leva para frente, tá bom? Vamos fazer isso chegar até os confins da terra. Um grande beijo, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, yes! Valeu, tchau, tchau!